Olá pessoal, novamente é um grande privilégio estar chegando até vocês através deste vídeo e podemos conversar sobre uma palavra que é especial e diferenciada, né, de qualquer outra que ouvimos por este mundo afora. Neste mundo nós temos muitas palavras que são faladas até nós, algumas, né, são de desânimo, outras até nos ajudam, mas nenhuma é como a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela de fato nos renova, nos transforma, nos conforta, nos ajuda, nos alimenta. Especialmente nesses dias, né, quando nós, se olharmos as notícias, às vezes ficamos desanimados e muitas pessoas dizem várias palavras que até trazem algum conforto ao nosso coração, mas nada é mais do que a palavra de Deus, que de fato tem todas essas características e muitas outras que certamente fará grande diferença em nossas vidas. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Evangelho de João 14, de 1 a 3. Um texto bem conhecido, né, para os leitores da palavra de Deus, e a expectativa que tenho que essa palavra possa trazer alguma motivação, algum incentivo para as nossas vidas, né? Talvez no momento em que estás tão apreensivo, tão desanimado e com grandes dificuldades, talvez infinitas, né? Ou N dificuldades que existem, que seja uma palavra que possa lhe motivar, porque de fato ela tem esse aspecto. Lá diz assim, Evangelho de João 14, 1 a 3 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. E convido para que nós possamos estar refletindo e essa palavra possa estar realmente fazendo diferença em nossos corações. Nós pensamos no título Motivos para Viver, né? Nós estamos vivendo dias que estão sendo marcados por circunstâncias apreensivas, né? Mesmo que talvez não tenhamos passado pelas doenças que está se acometendo a muitos, mesmo que talvez não tenhamos a dificuldade financeira que muitos talvez estão tendo, e mesmo que não tenhamos preocupado com essas circunstâncias que estão vivendo, eu creio que todos têm passado por um momento diferente de todos, e nós queremos estar trazendo, à luz da palavra de Deus, algo que possa nos motivar a viver. Nós vemos que as coisas, quando parecia que ia melhorar, parece que ficou pior, né? Então, essa é uma circunstância do mundo, não é especificamente nossa, é do mundo. Não, todo mundo está passando por essa dificuldade. No contexto deste texto aqui, né, lido no Evangelho de João, são palavras do Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos, né? E eles estavam também passando por um momento, podemos dizer assim, apertados ali, né? Uma circunstância talvez diferente das nossas hoje, mas uma circunstância que trazia apreensão, trazia preocupação. E o Senhor Jesus Cristo se fala com eles uma razão, dando razões para que não tenha essa preocupação, né? Nós vemos que ali os discípulos, nos textos antes aqui, o Senhor Jesus Cristo já não estava falando às multidões, né, devido ao fato de já haver uma perseguição, né? Quando nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 11, os fariseus, aquelas autoridades ali, já tinham se formando um conselho para matar o Senhor Jesus Cristo, e ele sabia disso, então ele já estava com os seus discípulos. Nós vemos aqui alguns momentos que antecediam a sua crucificação, a qual eles também falava, né? Ele falou aos seus discípulos, mostrando aos seus discípulos que era necessário que fosse até Jerusalém, que ali fosse crucificado. Nós podemos pensar naquele momento os discípulos estando com o Senhor Jesus Cristo e diante dessas afirmações e diante até mesmo das circunstâncias que já o cercavam ali naqueles dias, já eram circunstâncias difíceis. Nós podemos pensar, né, o Senhor Jesus Cristo falando ali
predizendo que Judas iria o trair, né? No capítulo 13, aqui, a partir do versículo 21, eles estavam ali reunidos e o Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos essa expressão. Nós vemos que Judas talvez tinha um bom conceito entre os discípulos, tal qual ele era podemos dizer, o tesoureiro, cuidava ali das finanças ali. Então ele tinha um bom conceito, certamente, e de repente o Senhor fala daquela forma e eles ficam apreensivos. Quando o Senhor fala, até mesmo os discípulos perguntam, mas quem é? Quem é? De maneira que João pergunta e ele apresenta a respeito de Judas e podemos dizer aquela expectativa ou aquela expectativa ruim de maneira apreensiva. Quando nós vemos nas últimas instruções, ele passando ali as instruções e Pedro se prontificando e o Senhor fala, olha, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Então nós vemos uma palavra que traz uma certa decepção, certamente, aos discípulos naquele momento. Naquele momento, quando o Senhor Jesus Cristo os instruía, certamente mostrando que o caminho dos seguidores de Cristo seriam duro, seriam de aflições, seriam de provações adiante. Então, certamente um momento tal qual nós estamos vivendo, num aspecto longe do aspecto, né, de igualar, mas podemos dizer assim, apreensivos, incertos, meio preocupados às vezes com tantas situações, e isso falando para nós crentes, né, muitas vezes ficamos assim, como será, o que fazer? Mas nós podemos e temos da palavra de Deus motivos para viver. E o Senhor Jesus Cristo é quem diz isso, né? Quando nós vemos então, mesmo diante desse circunstância, nós podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, não se renda à tristeza e à apreensão. Não seja vencido por esse sentimento de preocupação, né? Quando ele diz, não se turbe o vosso coração. E aí surge a primeira razão para vivermos, né? A primeira razão, é preciso de algo mais. Se dissermos a alguém que está num momento de dor, né, um ente querido se foi, talvez nem pôde se despedir, como acontece nos nossos dias, é um momento extremamente duro, né, e desconfortável, e incomoda a todos. Nós podemos dizer assim, não é qualquer palavra que vai fazer diferença, né? Não é qualquer. E o Senhor Jesus Cristo, ele traz aqui uma palavra que de fato muda, que de fato traz algo, um resultado positivo, né? E mais que isso, nós sabemos, né, através da palavra de Deus, é algo vivo, eterno. E por isso que é uma palavra que é diferenciada. É uma palavra que devemos nos apegar, porque de fato, assim como naquele tempo, retrocedendo ao passado, naquele momento dos discípulos ali, é uma palavra que é para mim e para você, para motivos para viver. E o primeiro é, em quem temos crido? Em quem temos crido, né? Qual que tem sido a nossa confiança? Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo, olha, credes em Deus, crede também em mim. Nós podemos dizer que ele usa aqui o indicativo, né? Crede em Deus, mas ele usa o imperativo, crede em mim, né? O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, né, ele diz lá, eu sou o verbo e o verbo era Deus. Então, traz essa junção, mas nós vemos que há uma grande importância nesse aspecto, né? Muitos pelo mundo afora creem em Deus. A palavra de Deus diz que os demônios não só creem, como creem e estremecem. Mas aqui nós temos essa palavra que diz, crede em mim, falando do Senhor Jesus Cristo, falando dessa circunstância que deve haver em nossos corações, né? Tire os olhos das circunstâncias e olhe para mim, né? Uma frase formada nesse aspecto que nós queremos pensar, né? Se nós olharmos para as circunstâncias, olharmos para a nossa volta, né, olharmos para as notícias, ficaremos desanimados. Se olharmos para a saúde pública, ficaremos assustados. Se olharmos para as autoridades, ficaremos frustrados. Se olharmos para os cientistas, ficaremos apreensivos. Se olharmos para este mundo, confesso que qualquer um de nós nos dá medo, né? Mas se olharmos para o Senhor Jesus Cristo, como Ele convida aqui,
de fato, ele vence essa condição que existe no nosso ser como ser humano. Nós podemos pensar, né, há dias atrás o nosso irmão até trouxe num vídeo também, né, a respeito daquele acontecimento ali no Mar da Galileia, e naquele momento os discípulos estavam ali, a tempestade assolava o barco, e o barco estava, né, de um lado para o outro, e enchendo d'água, e estava a ponto de fato naufragar. Mas o Senhor Jesus Cristo, levantando-se ali, ele ordenou e as coisas se aquietou, e ele disse assim, olha, por que homens de pequena fé? Né? Ele traz quietude àquela circunstância, uma circunstância física, né, do mundo, e aí de fato eles puderam experimentar o poder de Deus diante das circunstâncias que está em nossa volta. Mas ele alertou sobre este fato da nossa fé. Quantos hoje talvez têm uma fé intelectual, né? Apenas aquela fé que não se traduz àquilo que de fato ela é para nós seres humanos. Ou tem aquela fé na fé, né? Às vezes é interessante que às vezes tem muitas pessoas que têm fé, mas é aquela fé numa fé que também não consegue satisfazer os anseios da alma no sentido de suavizar, no sentido de dar ânimo adiante. Mas olha só o convite. Em quem temos crido? Tenha sua confiança em Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Os discípulos eram alertados pelo Senhor Jesus Cristo que iriam passar por aflições, serem crucificados, serem perseguidos, serem maltratados de fato. Mas o Senhor aconselha assim, crede em mim, o resultado adiante é maravilhoso. Sem contar que nós sabemos que o fato de estarmos com o Senhor nos dá essa esperança. Quantos que talvez hoje, né, talvez nós dissemos assim, mas isso é algo para um futuro? Não. Hoje, muitas pessoas estão olhando essas circunstâncias e veja como está, desanimados, apreensivos, preocupados. Mas quando nós vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou quando nós temos esse olhar a Ele, nós podemos dizer como Paulo, que diante daquele momento difícil estava sendo levado para ser julgado e ele sofreu muitas perseguições e apedrejamentos e tantas coisas, mas ele chegou ao ponto de dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o bom tesouro. Né? Nós vemos, ele tinha essa certeza, ele sabia, ele estava imbuídos dessa condição, esperando de fato uma premiação adiante, e não uma premiação qualquer. Né? O Senhor Jesus Cristo, Deus, é maior que os nossos problemas. Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que os meus problemas. E os resultados que Ele nos propõe ao confiarmos nele são maravilhosos, eternos e de grande benefício a cada um de nós. Suaviza as nossas dores ainda que passamos por essas dificuldades. Nos dá a esperança ainda que tenhamos essas circunstâncias ao nosso redor. Então nós vemos a primeira razão, o primeiro motivo para vivermos é crer no Senhor Jesus Cristo. O segundo é que no texto, no versículo 2, vai estar dizendo, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, né? E ele foi lá preparar lugar. Então nós temos uma pátria, e não é uma pátria qualquer, uma pátria preparada, né? Quando nós lemos no aspecto, e vemos, né, no aspecto literal da palavra preparada, é um lugar que de fato está preparado para cada um de nós. Né? Alguém prepara alguém para receber alguém, ele prepara as melhores coisas, prepara talvez aquilo que a pessoa gosta, podemos pensar nesse sentido, isso humanamente falando. E aqui nós vemos, tem muitas moradas, lá um lugar para todos, lá tem lugar suficiente para todos, evidentemente daqueles que creem. Então, neste mundo nós somos peregrinos, mas temos uma pátria. Né? Somos forasteiros, somos peregrinos aqui. E a vida aqui é curta, lá é eterno.
Então nós temos que ver de fato esse aspecto que lá é eterno. Estávamos pensando, suponhamos que nós tivéssemos tudo de bom, que nós tivéssemos uma boa condição financeira, tivemos uma boa condição de saúde, e que tivéssemos tudo de bom, tudo de bom. Imagine você numa condição muito boa nesse mundo durante toda a sua vida. Mas você sabe de uma coisa, por mais que você viva, um dia a morte corta os nossos passos, né? Tem limites. Há limitação. Podemos pensar, essa é uma circunstância que acho que nenhum ser humano vai viver. Com tudo bom, os seus sonhos sendo realizados, os seus objetivos sendo conquistados, tudo que você almeja você tem, né? E podemos dizer assim, na área da saúde, que é uma área que hoje pega muito, né, para nós, tudo resolvido. Mas você sabe que nossas vidas não se passa muito, né, de 80, 90 anos, quanto muito, né? E sabemos que nessas idades muitas coisas acontecem, mas suponhando que tudo esteja bem, finda esse dia. Mas aqui, nessa condição que está sendo apresentada pelo Senhor, é uma condição eterna, é uma condição que ultrapassa essas variações e essas limitações da nossa vida. O céu é o nosso destino. O céu é o lugar de descanso. Aqui nós temos batalhas, né? Tem um versículo lá em Miqueias, capítulo 2, versículo 10, que diz, levantemos e andemos, porque aqui não será o lugar do vosso descanso, ou aqui não é o nosso descanso, né? Levantemos e andemos, temos o nosso olhar, né? Aqui nós temos dores, muitas pessoas estão sofrendo com dores de perdas, dores físicas, dores na alma. Aqui nós temos crises, quantas crises que se foram por este mundo afora, crises em lugares, crises gerais no planeta, crises, podemos dizer assim, específicas de famílias, de circunstâncias, né, nossas, próximas a nós, de nossos familiares, de pessoas que nós conhecemos. Aqui nós temos luto. Quantos estão se lamentando pelos seus enlutados? Aqui nós temos frustrações, mas ali é o lugar de descanso. E nós temos pátria. Então isso é um motivo, é uma razão para nós vivermos. Na casa do Pai, um lugar de segurança, um lugar preparado. Nós temos um outro detalhe, o terceiro detalhe, melhor dizendo, não estamos sozinhos, nem ficaremos sozinhos. E melhor, Ele virá. O versículo 3 diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Conforme a palavra de Deus nos apresenta, Ele está conosco. E Ele tem como propósito de nos levar a este lugar. Ele virá. Essa é uma condição, né? Ele virá certamente. A palavra de Deus afirma isso. E quando nós, uns dias atrás, nós usamos até uma expressão, né? Quando nós viajamos para um lugar distante, e geralmente as crianças, muitas vezes, até muito antes, já está chegando. E nós usamos essa expressão, ele está chegando. Pelas circunstâncias, pelos sinais que a palavra de Deus nos apresenta, ele está chegando, no sentido, no sentido de que está muito próximo, né? Então ele virá certamente. Ele virá pessoalmente, ele não vai mandar alguém vir. O Senhor Jesus Cristo virá pessoalmente buscar aqueles que são seus, né? Nós podemos pensar que ele virá de maneira física, ele virá para nos buscar. Nós iremos ao encontro dele nas nuvens, no arrebatamento. Ele virá inesperadamente, de maneira repentina, de maneira que ninguém se espere, mas ele virá. Ele virá, ninguém pode alterar esta agenda, já está certo, ele virá, né? E nós podemos estar vivendo então esse aspecto de que o veremos face a face, o privilégio que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo têm e que podem ter este olhar. Se olharmos à nossa volta, ficamos desanimados,
Mas se olharmos ao Senhor Jesus Cristo, vamos ter ânimo, motivos de fato para viver. Afinal de contas, Ele nos propõe vida e vida eterna. Os discípulos estavam perplexos até aquele momento, e o Senhor Jesus Cristo então diz essas palavras com o intuito de fato, motivá-los a viver, porque adiante a batalha de cada um daqueles discípulos seriam grandes, duras, mas eles deveriam ter este olhar, o olhar para o Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, existe um céu, existe uma pátria, existe um lugar, estarei com vocês. São palavras do Senhor Jesus Cristo, e essas verdades, sem dúvida nenhuma, devem trazer conforto e refrigério para a nossa alma. Não há outra expressão, ou não há outra palavra que possa nos ajudar tal qual essa, né? Nós falamos no início, tem muitas palavras que às vezes traz conforto, nos ajudam, mas a palavra de Deus, ela é diferenciada porque ela é viva, e por isso que ela traz refrigério, ela suaviza, ainda que passamos por todas essas circunstâncias. Podemos pensar no céu, não vai entrar nada contaminado ali, né? Nós vivemos em dias com essa preocupação das contaminações, né? Nada vai entrar contaminado ali, a palavra de Deus diz. Em nosso lar não entra nada contaminado. Ali não haverá a dor, as crises, o luto, as frustrações, as decepções, tais quais a gente vê por aqui. Então nós devemos ter esta confiança. Em quem nós temos crido? Né? É uma pergunta no sentido de nós reforçar em nossos corações o crer no Senhor Jesus Cristo. Nós temos pátria, e é uma pátria maravilhosa, dita na palavra de Deus, com tudo que de fato nós precisamos, podemos dizer assim, porque não conseguimos fazer ideia do que de fato lá tem, mas é algo maravilhoso e certo, né? A palavra de Deus apresenta várias circunstâncias. Ele voltará, é certo. Inescapavelmente Ele virá. Talvez estás ansioso, apertado, aflito, preocupado com circunstâncias deste mundo. Não é por isso que vamos abandonar os nossos cuidados, os quais somos convidados ou orientados a seguir. Mas devemos olhar mais adiante. Devemos olhar à frente. Devemos ter o nosso viver com esse objetivo de olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Ele nos dá motivo para viver. Nesta vida, procuramos real motivo para viver. Empolgamos com realizações, lutamos muito para vencer. Olhamos para o amanhã com muito dinheiro, saúde e paz. Almejamos lindos sonhos, mas isto para a alma não satisfaz. Quando nos vemos em batalhas que não conseguimos compreender, as forças humanas se esvaindo, o medo esforça em nos abater. Nesta vida procuramos real motivo para viver, mas se por coisas deste mundo olhamos, de certa angústia vamos ter. Como guardar nosso dinheiro, a saúde e os sonhos, se como uma onda de tempestades leva tudo e só ficam os planos? Como resistir à dor que se insiste em nos atacar, ainda que tenhamos a mais bela vida, a morte ronda para nos apanhar. Nesta vida procuramos um real motivo para viver, mas só quando para Deus olhamos podemos a vida compreender. Uma dura tempestade pode um monte destruir, poucos dias da calamidade, flores e plantas lá vão surgir. Se olhamos para o Senhor, crendo com real confiança, seguiremos sempre em frente, tendo a melhor esperança. Se olhamos para o Senhor, ainda que as lutas sejam grandes, mesmo que a morte nos apanhe, de seu cuidado não estamos distante. Nesta vida procuramos o real motivo para viver, mas só a vida com o Senhor Jesus. Sem Ele, irás se perder. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações e que possamos
nos motivar, porque o Senhor nos dá motivos para viver. Amém.